O meu convidado de hoje tem uma das mentes mais criativas do planeta. É amigo da Gisele Bündchen, é amigo íntimo da Anitta e é meu amigo também, Giovanni Bianco. Vivi, não vai vender dizer eu te amo, Vivi, mas se eu te falar, Vivi, você é Escrota, escrota, isso aí vai você vender. É era, isso que é aí vai ridículo. vender. Mas primeiro foi dizer pra minha irmã, pra minha mãe, que eu também não sei que ideia de dizer, que ela não era mais virgem. Minha mãe queria Ai, que morrer. Ela maravilhoso! simplesmente jogou a televisão em cima da minha irmã. O Brasil, cara, é um dos raros países que você fazer sucesso é quase um Incomoda. pecado. Os meninos não gostam de gente careca, né? Não? Acho que não. Não, aí assim, que só minhas amigas falam, não, você é muito gato careca. Gente, você não Ai, sabe que o corpinho delícia a sua dele. barriga. Eu digo sempre, todo mundo no fim quer dar beijo na boca e ser feliz. Oi, gente, eu sou a Vivi Mascaro, tô gravando aqui o meu podcast, o Vina Vivi. Vina Vivi. E eu queria dar um recadinho pra vocês, gente. Me sigam nas minhas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Se inscreva no meu canal, comenta, curte, compartilha. Ele tá disponível também no YouTube e no Spotify. Vina Vivi. O meu convidado de hoje tem uma das mentes mais criativas do planeta. Ele faz clipe, campanha, dirige as pessoas mais famosas do mundo. É amigo da Gisele Bündchen, é amigo íntimo da Anitta e é meu amigo também, Giovanni Bianco. Vivi, aliás, que nervoso esse microfone aqui, me fez lembrar uma coisa hilária. O que conta? Nossa, mãe, outro dia eu fiquei. Várias vezes eu vejo de novo no YouTube, porque eu amava o Costinha. Tem uma entrevista que você precisa ver, que é o Costinha no Jô Soares. E aí ele pega um microfone enorme, grosso desse. Aí ele acha qualquer coisa. Bom esse microfone, né, Vivi? Olá, valeu, gente. Brincadeira. Que Eba! feliz de estar aqui com você, feliz de estar aqui. Feliz de você estar fazendo uma coisa que eu acho que é super importante, que é a comunicação, não só entre profissionais, mas com amigos também, né? E eu acho que seu programa vai ser um sucesso danado. Eba! Vivi, né? Vivi na cabeça. Giovanni, antes da gente continuar, eu vou dar um recadinho aqui. Gente, o patrocinador dessa temporada, do Vina Vivi e de algumas outras, é a N Ideias Unizanguanais, que é esse publicitário super premiado, né, que montou a N Ideias, que é uma empresa de estratégia de comunicação. Então ele tem Itaú, ele tem iFood, Suzano, Grupo Globo. E o meu podcast, como ele me disse, que ele adorou, ele me explicou que as micro-influenciadoras, daqui a pouco eu não vou mais ser mais micro, são as que fazem o maior sucesso com a sua comunidade. Então elas se comunicam bem e conseguem, e são formadoras de opinião. Então ele acreditou no podcast, no Vina Vivi, e eu queria agradecer ele. Beijo nisso. Gente, quem tá me apoiando também no Vina Vivi é a Super Nutrition. Ela entrou como apoio e ela me deu vários super coffees que eu já tomava, a outra fórmula, mas a nova fórmula é uma explosão de sabor que gera mais energia. Tem cafeína, vitamina, baixa caloria, zero açúcar. Tem um efeito prolongado, dá muita energia para você passar o dia todo trabalhando e fazendo tudo que você precisa fazer. Não deixe de conhecer o Desencoffee. Aqui eu só falo o que eu realmente uso. E o Desenchar, a Desenchar, o café, os chás, são presentes na minha vida há muito tempo. Vivi, eu não sou amigo íntimo de ninguém, não. Você fica falando que eu sou amigo. Não. Gente, são pessoas que a gente tem relacionamentos, né? As pessoas meio que confundem. Claro, sim, a Gisele é minha amiga de Que eu anos, porque sempre vejo ela com você. a gente criou um relacionamento maravilhoso, porque são muito, quase, são, sei lá, quantos anos ela tem de profissão, eu tenho de amizade com ela. Também depois acabei fazendo o livro dela, né, da carreira dela, Ah, e a gente criou laços afetivos. Ela é uma pessoa uma das pessoas mais extraordinárias que eu tive a sorte de encontrar na vida, né? Porque ela é um pouquinho mais de tudo aquilo que as pessoas imaginam, já falam dela, mas ela é um ser humano ímpar. Então, isso para mim conta muito, né? E a Anitta também, mas assim,
ser amigo íntimo é uma coisa muito complicada, né. Para mim, amigo íntimo é aquele que você dorme de calcinha, sutiã, É, cueca, e você tem todos os tipos de relacionamento humanos, né. E tem pessoas que, claro, você acaba trabalhando tantos anos, você acaba criando laços afetivos, mas, é que eu separo muito bem e sempre quis, acho que foi um dos meus maiores talentos, separar bem pessoa jurídica da da pessoa pessoa física, física. porque são 2 tipos de laços afetivos que você cria, mas é muito legal. Às vezes você trabalha com uma pessoa há muitos anos e depois acaba ficando muito amigo. Foi o caso até da Marisa Monte, que é outra Não, amiga, que eu sou que é fã, uma pra mim é a pessoa, também que ela é tipo, eu dei muita sorte, né, eu encontrei várias mulheres na minha vida nesse meu percurso e que me fizeram, ser o que eu sou mas mais como ser humano, ser né. Tem humano. umas mulheres incríveis E a que às vezes, Madonna, né, todas elas eu acho que elas contribuíram em relação ao meu crescimento, à minha relação tanto profissional. E quando dá a sorte de você criar laços afetivos além do trabalho, é muito bacana, mas assim, é muito complicado, né, eu tenho sempre meio medo dessa relação de dizer: "Ai, amiga amigo íntima, íntimo, inimigo entendi. íntimo". Trabalho é trabalho, né, eu sempre encaro o trabalho como uma coisa muito séria e o meu ofício, né, eu trabalho aquilo, eu tenho responsabilidade com aquilo. E eu acho que é muito legal quando você consegue unir os 2, mas a maior parte do tempo, pela minha cabeça, pelo tipo de criação que eu tive, eu tenho uma relação com o trabalho, é trabalho e não é um Um parque de parque de diversão, diversão, né. entendi. Mas aí cada um leva do Do jeito que jeito que quer. quer, é. Essa coisa do politicamente correto é uma coisa que A gente está passando por esse momento que eu acho que é fundamental, né. O mundo digital, né, as mídias digitais, elas, são maravilhosas, porque elas abriram um campo muito grande de distribuição de informações. O problema é que isso também abre um campo das pessoas serem superficiais, porque elas interpretam, leem ou distribuem notas e observações mentirosas, né, elas cortam, né, isso também parte da mídia, por interesse, porque isso vende, né. Eu não vai vender dizer: "Eu te amo, Vivi", mas se eu te falar: "Vivi, você é brota escrota, isso aí vai você vender. É rarará", isso que é aí vai ridículo, é. vender. E aí as pessoas, elas não escutam, não vão ver, elas não se interessam pelo um todo, e aí alguém infeliz corta uma frase E dizendo: vira uma polêmica "Giovanni achou Vivi escrota". E é louco, porque isso é sem fazer parte do do contexto. contexto. Então a gente está tendo essa coisa do politicamente correto, que eu acho fundamental, porque a gente precisava de ordens e de responsabilidade, que é uma coisa bem diferente. Porém, virou muito, está sendo, né, e é muito perigoso você ter opiniões e quando não por não ter, você pode ter, só que as E você não pode pessoas não falar. se É. informam, elas não escutam, não vão ver tudo, então elas cortam e distribuem coisas falsas, né, sobre sua vida, sobre suas opiniões. Então, a gente está vivendo esse momento muito flat, né, de você não ter, você não pode ter olhares, porque é perigoso, qualquer tipo de coisa, você tem que pensar 10 vezes, porque vão falar, da maneira que elas querem e interpretam aquilo. Então, desse lado é muito chato, do outro é muito bom, porque as pessoas precisam estar mais atentas e ter responsabilidade com os seus atos, né. E eu acho que é fundamental, porque a gente está vivendo um momento que, eh isso trouxe também você ter mais aprendizado, porque tá todo mundo nessa vida aqui aprendendo, né, a gente está constantemente aprendendo. E a gente está tendo oportunidade muito bacana da vida de aprender coisas que a gente não tinha atenção, são gerações que a gente foi Diferentes, é. viciados em termologias, em atitudes que pareciam normais, E que mas não nunca são, é, nunca foram. foram. Então, a gente está tendo essa grande oportunidade de poder aprender, compreender, para se tornar o mundo melhor. Porém, o chato é o cut, né, as coisas que são cortadas e distribuídas de uma maneira falsa,
chata, essa coisa das pessoas serem muito agressiva, então torna-se uma coisa, eh, não prazerosa, porque você começa a ser agredido por coisas Não que são. não é você, as pessoas não conhecem você, e é muito fácil para quem está do outro lado, porque elas só estão escrevendo, e elas se acham que elas se tornam relevantes pelo fato que elas estão contribuindo por alguma opinião, e sempre uma opinião negativa ou Que não chata agrega. É. daquilo, que não vai agregar, não vai mudar nada. Então, a gente tem sempre esse perigo, que eu acho que é o que rola hoje nesse mundo digital, mas sobre a relação do politicamente correto, eu acho que ele é fundamental, então é uma moeda de 2 lados, Uhum. porque, e também está trazendo oportunidades para todo mundo ser mais responsáveis com aquilo que a pessoa pensa, que a pessoa fala, e Prestar principalmente as atenção. nossas gerações, porque a geração, mais nova, ela já vem com esse formato um pouco mais, de compreensão das coisas que são, normais, né, que pra gente, ninguém é culpado, a gente só está podendo passar por uma coisa fundamental agora, que é uma reparação, né, daquilo que, os nossos pais, a gente, foi fazendo sem ter conta, né, então isso é muito positivo desse lado. Então não dá para generalizar toda essa relação do politicamente correto, porque ele tem um outro lado que é muito bacana e fundamental. Ai, verdade. Olha, gente, fique atento que isso aqui é uma aula. Ah, imagina, a gente está aprendendo todo dia a viver. Isso também é a parte melhor da vida, né, porque a gente erra, cara, todo mundo tem, existe espaço, porque uma das maneiras de você aprender é errando, se informando, tem que ter essa disponibilidade. O problema é que o mundo é muito cruel, né, as pessoas têm um lado de de querer fazer as coisas virarem tudo negativa porque vende. Que E vende a as coisas galera acha ruins, que é é. irrelevante o fato de ela estar colocando uma opinião, e todo mundo tem opinião de tudo, que de um lado é muito bacana, porém não é que todo mundo tem que dar opinião de tudo publicamente ou em qualquer lugar, e isso está um pouco fora do Do controle, que é um controle. pecado, porque acaba que, a gente vai deixando o mundo menos colorido, né, a gente vai deixando o mundo um pouco mais triste, e isso é chato, porque é uma agressão muito grande, das pessoas não têm um respeito pelo próximo, né. Então, assim, é muito bom os 2 lados prestar atenção qual que vai, na verdade, você tem a oportunidade de aprender que isso é o melhor. Exatamente. Ô Joe, o que que você tem daquele menino que ficava sentado no caixote, olhando o pai trabalhar? Na verdade, você tinha que ajudar, mas você não ajudava, você ficava olhando as pessoas, você já desde pequeno você já É. reparava, o que que você É tem dele é ainda? muito legal, porque tem coisas que eu vou lembrando, e eu era pequenininho, né, meu pai foi genial de ele ter colocado disciplina na minha vida. Meu pai, ele teve uma coisa muito bacana, porque ele, desde pequenininho, ele criou uma coisa que eu fui entender depois, que era uma disciplina, né, e eu sempre fui uma pessoa muito, eh não avoada nem nada, eu era tanto que o meu apelido do meu pai era quarta-feira. Isso eu achava genial, Isso é fui entender. maravilhoso. Quarta-feira queria dizer porque eu estava no meio de tudo. Eu me metia em tudo, né, sempre fui muito curioso, uma pessoa com os olhos abertos para o universo. Eu sempre fui curioso em tudo, né, quase, curioso, fofoqueiro, eu adoro histórias, então eu ficava prestando atenção em tudo, tanto que meu pai me chamava de Mercoledì, que é em italiano, ele, que é quarta-feira, porque ele fala: "Você está no meio de tudo, né, quarta-feira está no Quarta-feira meio tá da no meio da semana". semana. E aí, era legal, porque eu era pequeno e obviamente ele queria que eu me tornasse ali um homem, mas eu tinha muita preguiça. Por exemplo, ele odiava que eu ficava sentado no Do caixote, caixote. só que eu vendia também, comecei a vender, porque eu comecei a perceber, né, e dali que eu acho que começa essa questão que já vem da família italiana, da cultura italiana, da gente gritar para o mundo, né, porque a gente tem que vender, tem que Vender. chamar a cliente, a freguesa, né, "Olha aí", porque tem várias pessoas Oferecendo, oferecendo, é. frutas, talvez tão boas quanto as suas, mas é o método, o modo que você chama atenção, você conquista ela, né.
E meu pai era assim, danado, que ele queria muito que eu aprendesse. Então, ele me ajudou a ter uma disciplina. Fora que ali eu aprendi, vi que eu tinha, gostava de cores, de organização. Isso é muito São legal. 5 casas que eu fui saber mais tarde com astrologia. Eu tenho 5 casas em Virgem, então eu tenho mania de organização, mania das coisas estarem exatas, né, de perfeccionismo. Esteta, Não é nem a esteta, acho que é o o menor, menor. é um resultado, né, mas eu tinha uma, ideia que as coisas eram mais fáceis quando elas eram organizadas, porque a minha cabeça já era um caos. Então eu fui tentar entender como é que eu poderia ter facilidade de compreensão das coisas. Era organizando, colocando, as coisas de uma maneira que facilitava, o meu olhar. E foi muito legal, eu aprendi muito, cara. A feira foi uma grande escola para mim. Eu percebo que boa parte do lado bom e do lado ruim da minha personalidade vem muito desse lado, da rua, né, de todo dia estar com pessoas diferentes, atitudes diferentes e ter essa disciplina de acordar naquele horário e, além de tudo, chegar em casa, tomar banho e ir para a escola. Então era, assim, pesado, né. Pesado, é. E sua Mas mãe era foi mais severa, né? minha mãe era hilária, É minha mãe verdade que você era apanhava, amor? cara, às vezes eu fico perdido, mas tem um lado muito hilário, porque eu apanhei muito, eu e minha irmã, a gente apanhou, assim, muito, não era pouco. Ela tinha até coisas hilárias que ela botava, ela achava que bater só com a colher de É, com a pau. colher de pau, essa Não, história é mas gente, maravilhosa. isso, aí que tá o perigo, né, da mídia, que Da vão mídia. cortar assim, né, "Olha, a mãe do Giovanni", então Batia, gente, né, pelo amor de Deus. toda vez eu começo a rir e choro É, da lembrança de quanto era hilária, porque era o jeito dela de dar de carinho dar e carinho, é. disciplina, porque ela não teve oportunidade que a gente teve e ela foi uma pessoa que foi criada no mundo. Então o modo dela era fazer, ela era uma grande atriz, né, ela estava sempre, ela Nossa, que achava que maravilha. era o pau, mas ela amava, então a gente falava, ela chegava lá e batia, né. Apanhei muito de colher de pau quente, porque ela botava Botava eu de na sim água também. fervendo, e aí ela falava assim: "Agora vai marcar". Mas ela não fazia Ai, que aquilo para maravilhoso. marcar nem nada, mas era todo esse teatro que ela Teatro, é. fazia, né. Ela já aprendeu, eu e minha irmã, castigo então, beliscão, ela era a rainha do beliscão, porque ela tinha um método, quando a gente estava na rua, ela falava: "Quando eu beliscar, que vai Vai doer, doer. não pode fazer cara feia". Além de tudo, a gente tinha que estar com cara de sorriso, porque E toda mãe belisca, né. não, Até ela hoje toda amava mãe belisca. beliscar mas ela batia mesmo, ao contrário do meu pai, que eu nunca Que apanhei era muito dele, né. é, Ele era outro tipo de pessoa, de vai ver, mas a minha mãe, cara, ela é era bem um italiano isso, né. personagem, eh, muito incrível e ela era, fantástica, porque ela tinha um universo particular dela muito grande, mas ela era uma das pessoas mais generosas que eu conheci, e eu fico muito orgulhoso de ter, de aprender e ter pego os várias coisas dela, né. E essa coisa de bater, assim, eu não me arrependo, porque eu acho que foi tão importante ter levado, era o tipo, né, porque agora existe esse tipo de criação que você não pode nem mais chamar a atenção do seu filho, não pode corrigir esse método, concretista, esse método neoliberal sobre a educação, na qual a criança ela precisa aprender sozinha, observando os É, erros. é. Ai, assim, isso eu acho muito bacana, mas chega um momento que as pessoas precisam ter limite, elas precisam ter educação. A educação de casa é fundamental, Fundamental, eu né. também acho. Tem E que ser ela duro. eu acho que eu aprendi muitas coisas com a minha família de ter disciplina, né, disciplina e responsabilidade foi uma E coisa que meus respeito, pais né. respeito e responsabilidade e, obviamente, eu era muito levado e minha mãe, o jeito dela era, entendeu, era tipo castigo, beliscão, É. tapa. A minha irmã tem uma história maravilhosa. Minha irmã, quando ela já estava no ano de faculdade de medicina, as primeiras foi dizer para minha irmã, para minha mãe, que eu também não sei que ideia de gerir, que ela não era mais virgem. Minha mãe queria Ai, que morrer. Ela maravilhoso. simplesmente jogou a televisão em cima da minha irmã.
que tinha na cozinha, As né? histórias ficaram na Era cabeça. maravilhosas, porque assim, ela teve. E a preocupação dela era assim: o que ela ia falar para as irmãs dela, para minhas Para tias suas e tias. para as vizinhas, entendeu? Ela não estava preocupada com a minha irmã. Aquela época era assim. Era maravilhoso. Ela falava: agora você não vai casar mais virgem. Aí a minha irmã falava: mãe, você conhece alguém que casa virgem? Virgem. Aí o que é ser virgem, né? E a minha família, minha mãe muito católica, mas também muito macumbeira. Essa mistura é muito boa, né? Muito louco, assim, a minha criação foi realmente de diversificação total. Religiosa, cultural e Eu sei, essa tudo. coisa toda da Mas é religião. muito legal, assim, porque eu tenho. Eu acho família fundamental. Eu acho que a educação, os exemplos que os pais podem dar para o filho, para os filhos, você vê quando a pessoa cresce, porque você pode ter todos os defeitos, né? Que todo ser humano erra e tudo. Mas tem uma questão do caráter e da responsabilidade que eu acho que é fundamental. E isso vem de família, sabe? Isso vem dos exemplos e da maneira que seus pais também te deram aquele rumo, né? Te ensinaram a você entender que você pode ser qualquer coisa, porém seja Seja responsável e responsável. tenha respeito pelas pessoas e também uma parte de loucura. Então, assim, o que é legal, porque minha mãe era muito louca. Então, assim, eu peguei essa loucura dela. Era Aí é muito maravilhoso. bom, Porque gente. ela olhava o mundo colorido, ela olhava o mundo livre. Ela era uma pessoa, assim, fantástica. Ela tinha 1,5 m, nem sei se ela tinha 1,5 m. Ela acordava já de tamanco, gigante, Ai, porque que ela se achava maravilhoso, gente. muito baixa, né? Você Como tem que eu escrever um também. livro sobre isso. Não, tem várias histórias, né? E a minha mãe, segundo meu pai, chamava ela de Nina Assassina, porque ela Ai, gente, matava é as muito bom. pessoas com comida. Porque eles passaram pela guerra. Então, como um período a gente ganhou na feira, ganhava mais dinheiro, depois também perdeu tudo. A minha mãe tinha essa coisa do exagero da comida. Então, qualquer pessoa que chegasse na minha casa, ela estava sempre convidando e fazendo banquete. Banquetes. Ah, E que meu coisa pai louca. falava que ela matava as Mas pessoas de tanto comer. E aí tem essa história maravilhosa que ela era aniversário e ela era muito generosa, e ela era louca, e ela tinha o aniversário do pintor que veio pintar a minha casa. E aí era aniversário dele. Aí minha mãe fez um banquete para o cara na hora do almoço. E aí ele falou assim: ai, dona Nina, vou dar uma voltinha. Ele foi dar uma voltinha, deixou documento, tudo lá, e nunca mais a gente achou o cara. E aí eu não acredito, gente. meu pai acha que ele deve ter morrido de tanta comida que a minha Tanta mãe. Que meu pai chegou. Ela era hilária, ela tinha essa questão. A minha casa era minúscula lá em Santa Teresa, mas o maior quarto era a despensa onde tinha os Onde tinha os alimentos. alimentos. Olha que E a loucura, loucura dela gente. era ficar pegando as latas e coisa, e ver data de vencimento. Então, perto de vencer, ela fazia 10 pudins, 30 pizzas, e dava pra comunidade, Gente, dava olha, pra que coisa mais galera legal. ali, pros meus vizinhos. Super Ela generosa. era maravilhosa. E um personagem incrível, né? Mas eu amava meu pai, que chamava ela de Nina Assassina. Que ela matava as pessoas de tanto comer. Assim, Maravilhoso isso. e ela tinha essa coisa, né? Comida na minha casa, quer dizer, almoço e jantar na minha casa era um lugar. Para italiano, né, tem uma representação muito grande. Não é só o fato de comer, da necessidade que a gente tem de comer. Era uma celebração, né? Era um lugar da onde a gente rezava, gritava, matava. Já aconteceu várias vezes que a gente... Meus pais dizendo que um amava o outro. Era tanta gritaria, as confusões, todo mundo falando. Várias vezes os vizinhos achavam que estava brigando, chamava a polícia, parava a polícia. Não acredito, Imagina em Santa Teresa, os berros, que é um gritar. Mas ninguém estava brigando, era para estar falando de alguma coisa, ou de qualquer coisa. Era a minha família sempre foi uma família muito rumorosa, sabe? O barulho era sempre muito presente, né? Eu não me lembro da minha infância, da minha juventude, ter tido um momento de silêncio. Por isso que eu acho que eu Você gosta desse hoje... movimento todo, de tudo. Não, por isso que eu sou barulhento também, mas assim, hoje, estando um pouquinho mais velho, eu tenho começado a aprender o quanto é bom estar um pouco em silêncio. Silêncio, ficar em silêncio. O Joey, aos 23 anos, você se mandou pra Milão? Eu tinha 22 para 23, Passou eu via dificuldade? meus pais. O sonho do meu pai era que eu fosse fazer o inverso, né? Porque ele veio da Itália para o Brasil. Uhum. E ele adorava, mas eu não tinha uma coisa. Meu pai, quando a gente nasceu,
primeira coisa que ele fez, isso comigo, com a minha irmã, com meu irmão ele não fez. Ele registrou a gente no consulado italiano, então a gente Que já nasceu maravilhoso. italiano. Italiano. Depois ele Imagina, foi gente, que fazer sorte. depois foi fazer o registro como cidadão brasileiro. E aí era o sonho dele, né, e eu entendo porque eu nunca tinha pensado, aí quando rolou a oportunidade de ir, eu não tinha grana, eu vendi o carro que eu tinha comprado, assim, tive que trabalhar muito, e aí fui, mas eu fui e eu não tinha muita noção. Então, Aham. quando eu fui pegar os meus documentos no sul, na família do meu pai, num lugar de montanha, pequenininho, tinha poucas pessoas, eu falei: "Cara, imagina, você vindo do Rio de Janeiro", era tipo um lugar, assim, de montanha que não tinha, era um outro tipo de vida. E eu falei: "Eu não vou conseguir ficar aqui nem", né. E aí eu peguei já um trem, fui para Torino, fui para casa da irmã da minha mãe, que Olha que morava num loucura. lugar, acho que tinha 50 metros quadrados com 7 filhos. Então, assim, eu falei, as pessoas dormiam na cozinha, eu falei: "Ah, também não vai". Aí eu peguei um trem, fui para Milão, chegando em Milão, eu já não tinha quase mais dinheiro e dormia também, Uma estação de eu não tinha muita noção, eu dormia na estação de trem, mas eu acho que tudo isso, cara, eu não tinha dinheiro para nada, mas e Deus foi muito generoso comigo, porque logo em seguida eu consegui a trabalhar. Então eu entendi que meu lugar de ter escolhido ir para a Itália tinha dado certo, dado porque eu certo. também tinha pensado: "Se não der, eu lavo uns pratos, faço qualquer Qualquer coisa". coisa. Eu não era bonito, então eu não o meu Lindo apelido você. inclusive era placa bacteriana, eu tinha uma acne, né, inteira. Então Ah, eu não podia ganhar com outra coisa a não ser fazer trabalhando. trabalhando e coisa, eu não podia nem virar prostituto nem nada, que eu Que amaria, né. maravilha. Se eu tivesse, Deus sabe o que faz, né, porque Exato. eu acho que é a coisa mais normal também, se rolar eu estaria fazendo isso como Óbvio, trabalho claro. para me garantir ir embora. Era um Não, sonho, né. é assim, normal, gente, cada um escolhe o que quer fazer, mas Deus nem isso me deu, porque eu vim, né, com Ah, meu apelido era eu não te placa bacteriana, imagina. E aí eu comecei, dei sorte, comecei a trabalhar e vi que Milão era o meu lugar. E aí, e lá eu fiquei realmente 14 anos, né, foi muito legal, foi 14 anos? 14 anos direto, e aí depois nunca mais deixei de ir para Milão. Esse ano faz 35 anos que eu saí, 35 para 36, que eu saí do Brasil jovem, fui morar fora Nossa, gente. entre Milão e Nova York, foram os 2 lugares que eu morei. E realmente o que mudou a sua vida foi o encontro com os estilistas Dolce& Na Gabbana, verdade não? não, teve várias É. fases que mudaram a minha vida, mas na relação da moda que eu lembro até hoje, o jeito que eu me vestia, coisa é muito louco, né. Eu não tinha menor, olhar para aquilo, eu não podia nunca imaginar que eu ia fazer isso. Ao ponto que eu me lembro que a primeira coisa que eu falei para eles, que eu não sabia qual é a diferença de Armani e Versace, pra mim era tudo igual. Eu também Eu era um tinha pouco uma assim. relação muito mais ligada pela arte, pelo design, do que realmente a moda. E aí, conhecendo eles, Eles, eles me perguntaram o que eu fazia, eu falei, e eu falei assim, e perguntaram se eu já tinha trabalhado e gostava de moda. Aí o que eu falei: "Olha, eu não sei nem qual é a diferença, né, nem gostar, eu não sei nada". Aí eles falaram: "Ah, você é a pessoa certa". Aí eles me chamaram para fazer a D&G, que era a segunda marca marca deles, deles. que Eu estava adorava, gente. lançando, e ali começou a minha paixão pela moda, porque eu percebi que era, primeiro pelo tipo da minha personalidade, porque a moda tem uma coisa muito que é muito legal, que ela é efêmera, e a moda ela é muito mais, interessante do que as pessoas possam imaginar, né, porque ela é um retrato das atitudes, dos acontecimentos, da sociedade, ela é uma verdadeira fotografia. Então, se você for criando um paralelo, a moda é uma história maravilhosa, porque você aprende muito com ela. E ela tem esse outro lado que aparentemente parece, superficial, mas de superficial não tem nada, é que ela é efêmera, então toda hora ela muda, ela precisa mudar, ela precisa, criar novos, desejos. E eu senti que aquilo era muito bacana, aí comecei a estudar muito, porque eu não tinha noção nenhuma, e aí foi, aí já conta a história, aí eu me apaixonei pela moda e foram tantos anos, e depois é que veio
eu me especializei, né, nesse setor de moda, beleza, e aí depois veio a música, né, que foi É muito isso que é legal, que legal. as pessoas têm às vezes a gente não entende direito tudo que você faz. Isso é Na muito verdade, nem eu. A minha mãe, é. aliás, morreu. Tem outra história. Minha mãe é um filme, né? Eu falava com o meu querido, amado, que falta você faz, Paulo. Eu falava, Paulo, você fez a história da Dona Emília, eu tinha que fazer a história da Dona Da dona Nina, porque a minha olha mãe é aí. lá. A minha irmã é médica, e aí eu comecei a fazer sucesso muito cedo, e comecei a ganhar dinheiro, e eu sustentava a minha família inteira, e ela nunca entendeu o que eu fazia. Então, eu, eu peguei essa cena na minha casa, ela falando para uma prima e para a irmã, ela falando: "Ah, eu não entendo por que que pagam tanto ele para fazer essas Fazer essas letrinhas". Ela achava tudo letrinha, ela não entendia, ela ficava muito curiosa, feliz do meu sucesso, mas ao mesmo tempo, eu não conseguia explicar direito pra então para ela era letrinha, sei lá, e ela não se conformava, que a minha irmã era médica e ganhava 10, 100 menos, vezes menos menos do que que eu você. ganhava. Então, ela falava isso: "Não entendo, porque pagam tanto para fazer 2 Desse menino pra letrinhas", essa fazer coisa assim. E aí ela ria, né, mas é um pecado que ela foi embora cedo, né, ela pôde conviver comigo, acho que com o resultado no meu trabalho e eu que eu pude dar por ela, consegui ainda pouco, mas ela foi porque eu sei o sacrifício que ela fez para colocar eu, minha irmã, meu irmão em pé e meu pai também, então a única coisa triste que eu gostaria é que que ela ela tivesse tivesse tido aqui mais visto. tempo É, de ver e acho que ela estaria muito ela já era orgulhosa, porque muito orgulhosa. ela cada vez que aparecia na televisão, era capa de revista, ela ficava: "Olha, meu filho", mas sempre assim, o cara da letrinha, O porque ela cara não entendia. é Apagam porque ele ele para faz tanta botar coisa que às vezes, gente, tudo maravilhoso. Às eu vezes cheguei à eu falo: conclusão que "Gente". a melhor maneira é pensar assim, que eu descobri que aí eu mesmo porque assim, a minha carreira começa como graphic Aham, design, né, é. e eu sou da época que não tinha computador, tinha que fazer com letra 7, Imagina. layout, com a tampa de mesa de vidro para você fazer as artes finais. A melhor maneira e mais fácil é falar: "Eu sou um publicitário Entendi. especializado, em estética", então Insta. que inclui moda, beleza, música E agora e uma série? Que não, e isso? aí é Agora outra aí isso aí é outro capítulo. E aí é a maneira mais fácil, mas na verdade o meu trabalho é vender, cara. vender. Eu tenho que unir porque assim, é a mesma coisa, vender música, batom, sapato, uma bolsa, É uma vender, é. blusa. Na verdade, quando você olha para minha Olha. vida, volto ali e vem a feira, né, porque eu Uhum. tive a sorte que eu aprendi pequenininho, mas eu tenho que saber vender, que é criar só que é vender criando desejos para as pessoas consumirem. Aí, depois de tantos anos fazendo o mesmo trabalho, né, e toda a minha gratidão de tudo aquilo que eu consegui fazer e realizar, eu tenho 2 sonhos, né, um era fazer cinema e o outro é ser carnavalesco. Eu falei: "Cara, Olha, carnavalesco, imagina. mesmo eu sendo velhinho, eu vou, Ia ser o máximo você de eu carnavalesco, quero Giovanni. muito", aí esse é o segundo. E aí, do nada, eu recebi esse convite da HBO Hum. para fazer um outro trabalho, que era criar uma série, um reality show de beleza. Hã. E eu falei que eu não estava afim de fazer, e aí eles entenderam que eu amava cinema e coisa, e eles queriam muito que eu fizesse esse reality show criasse e dirigisse esse reality show de beleza. E eu falei: "É muitos anos de moda, então eu quero ir para o cinema, mas que não ter o caminho da Da estética, não estética. ter o caminho eu quero contar história, quero fazer rir e chorar". E aí mas que num trabalho que a gente faz dirigindo videoclipe ou campanha de moda, né, é um outro, porque não tem uma história Uma completa, não história tem o diálogo, completa. não tem a relação dos atores. E aí eu recebi esse convite. Aí eles, para tentar me conseguir colocar no projeto de beleza, que eu entendo porque que eles queriam, mas no final eu fui duro, falei que não e não Não, fiz. não E fez. aí eles me ofereceram de ler esse roteiro dessa série Dessa que série, da ponte pra lá, obviamente né. É.
eles me deram eles me deram assim, você pode dirigir esse capítulo, esse episódio, que tem ligação com a moda. Eu falei, cara, vocês não estão entendendo, eu não quero fazer nada. Aí eu li toda a história, me apaixonei, e aí decidi, o Vicente Amorim, que é o diretor-geral, foi super generoso, bacana, ele me quis no projeto, e eu fui um dos diretores. Então, assim, eu dirigi 2 episódios com o Rodrigo Monte, que foi o nosso, depois o Vicente precisou fazer um outro projeto, aí o Rodrigo. E aí eu tive essa felicidade de ter encontrado pessoas maravilhosas. Uma das roteiristas, né, que também era diretora da série, a Lu Maza, que foi a pessoa mais, talvez uma das pessoas mais importantes, inteligente, ilustre que eu conheci nesses últimos anos. Acabamos ficando muito amigos. A Tati, que é uma diretora brilhante, carioca. E foi um aprendizado, cara, foi muito legal. Foi muito difícil, foram um ano e tanto, quase 4 meses de gravação, e eu fazia só 2 episódios e tendo o Rodrigo, né, que ele com toda a experiência dele, me apoiando, mas eu aprendi muito, e foi muito legal, que eu tive que também aprender a não ficar ligado à questão só da estética, mas estar prestando atenção nos diálogos, na maneira que você constrói as cenas. Então foi para mim uma grande escola. Eu fiquei morto, acabou tem quase 2 meses, Nossa, porque é muito duro. Eu nem imaginava quanto é duro, e muitas regras, né? E uma A gente acha que é responsabilidade fácil muito quando a gente vê grande. ali, mas Mas foi uma grande. Aí agora estou me sentindo um pouco mais pronto. estrutural, pronto para fazer o meu primeiro filme. Eu estou tentando aí ver se eu consigo colocar em pé. E acho que o meu primeiro filme é muito lindo, é minha cara. Eu, na verdade, escrevi 2. O primeiro é muito ambicioso. Eu ainda não tenho essa experiência toda, porque é uma coisa gigante, mas é uma ideia muito legal. Eu escrevi tem 12 anos, 13 anos atrás. A ideia, né? Porque eu não sei escrever nenhuma frase. Eu escrevi toda a sinopse. E agora fiz outra de uma história que eu acho que vai... É uma história muito emocionante. É uma história de uma mulher, de uma costureira, deixar assim. Gente. E ela é uma história sobre caráter. Então ela tem um retrato muito bacana sobre o que a gente está vivendo nesse momento. Mundo agora. E aí eu estou começando a desenvolver e espero colocar em pé. Então é legal também poder falar de coisas que a gente não está acostumado. Não porque eu não queira contar a história, mas é que ficar contando a tua história todas as vezes Não, claro, mas cansativo. foi muito maravilhoso, porque a gente tá aqui sabendo de coisas incríveis. E aí diferente do que a gente vê por aí, de todas as entrevistas e tudo, né? E aí eu tô ali tentando fazer esse sonho. Como também eu tô com 57, faço 58 Nossa, esse gente, ano. não parece nunca. Corpinho, amor, corpinho. parece. Não parece. Tá dura. Estética, Aí, você se cuida muito, assim? Não, tanto que eu não me cuido, que eu vou fazer a primeira vez, vou até operar o olho, porque eu descobri que o meu negócio aqui do olho caiu, tá fechando meus olhos, eu tenho problema de lente. Você operou, né? Vou operar sexta-feira. É 1 minuto. Não é 1 minuto, né? Meia hora eu operei e depois de 1 semana eu saía com óculos. Assim, tomara. Muito simples, João. Tenho pânico. Você tem? Não, eu gente, eu entro numa boa. Assim, cara, eu trabalho com isso, então tenho pânico de fazer qualquer coisa no meu rosto, entendeu? Porque eu acho que cada um tem suas escolhas, mas eu não me sinto confortável de ser uma pessoa plastificada ou tentando mostrar que eu tenho 20 quando eu tenho 60. Que o mais legal é você envelhecer bem, cada um, mas isso são escolhas. Eu acho que é muito lindo quando a pessoa se sente, olha para o espelho e ela acha que aquilo é bacana. O importante é você ser feliz. Você ser feliz. Para mim não funciona. Então, assim, mas eu também, como sou uma pessoa muito contraditória, estou passando por essa crise, né? Eu vejo muito... Ai, gente, eu também. Né? Assim, você olha e fala, Cacilda... Esse Instagram que a gente olha... Não, e perdi o cabelo, fiquei careca. Aí, obviamente, as mulheres amam, né? Eu adoro, Eu adoro. Como eu acabei descobrindo o outro lado da moeda, e gosto de meninos, né? E os meninos não gostam de gente careca. Não? Né? Acho que não. Não. Aí, assim, porque só minhas amigas falam, não, você é muito gato careca. Gente, ai, que delícia a sua barriga. Eu tenho uma barriguinha para o mundo, né?
homofetivo, a estética, né? Você tem que ter tanque. Não vai rolar. Gente, não Nessa vai. geração não vai rolar. Não. E aí, assim, E a mas tá cabeça tudo vazia e o tanque mas tudo isso. bem. Eu tenho uma autoestima, né? Graças a Deus, esse período, porque eu tô pela primeira vez, aliás, Roseli, obrigado. Eu tô Aquela Roseli. Fernanda Paz Leme, obrigado pela indicação. Eu tô fazendo terapia pela primeira vez, vai fazer quase um ano. Jura? Não, como eu demorei a descobrir, porque eu fiz várias Eu também. testes e eu parava porque ou eu acabava fazendo análise, eu E fazia, você fazendo eu na mandava, pessoa. ou eu mentia, né? E a Eu menti Roseli é a muito também. primeira pessoa que, cara, tá sendo um encontro. Nossa, mãe, por que Que eu não. louco isso, que você começou. Olha que loucura, Muito com essa tarde. idade, assim, não idade, Não, e é começar. muito legal, porque uma das coisas mais legais da terapia é a organização dos seus pensamentos. É muito louco E aí isso, ter alguém que te ajude a olhar uma fotografia das coisas, que no fim você já sabe a maioria, como organizar aquilo na sua cabeça, né? Então, isso eu acho que é fundamental. Mas aí eu estou realizando esse sonho e também estou ali no caminho de fazer o carnaval. Quero também ter a oportunidade. Eu cheguei ao seguinte: estou entrando na terceira idade. Ah, Eu quero criar desafios para mim de coisas que talvez eu nem imaginaria. E eu acho que isso é muito bacana como ser humano, você ter a oportunidade de então isso aí já fazer tá já coisas. tá já tá meio que rolando, Cara, assim. já tenho feito Você pesquisas do tá brincando, carnaval, gente, isso é já maravilhoso. comecei a fazer várias coisas e eu tenho uma paixão muito grande pelo universo do carnaval, escolas de samba, né. Assim, eu acho que eu devia assim, eu achei que eu era a primeira reencarnação do Costinha, porque quem não sabe Geração Nova, Costinha era esse homem hilário, porque apesar de ser assim, uma das coisas que eu mais amo na vida é humor e rir. Eu amo Você não rir, e o Chacrinha, as tua pessoas relação com o acham que eu sou. Chacrinha, você também E Chacrinha, eu desde pequeno olhava o Chacrinha e falei assim: "Eu acho que eu sou a reencarnação do dele". Chacrinha Eu acho que na verdade, assim, Chacrinha que fala, né: "Quem não se comunica se se trumbica". trubica. E o Chacrinha tinham coisas, obviamente hoje ele seria preso, né, quem que é o bacalhau da metra não, tinham coisas maravilhosas. E ele tinha essa liberdade. Eu achava um mundo muito parecido com o universo, né, do tudo misturado, aquela cultura popular. Ao mesmo tempo, ele foi um cara que abriu muito espaço para música, para as loucuras. Então, assim, eu olhava para o Chacrinha e falava, eu vou ser o Chacrinha, né? Então, assim, As foi, cores, né, aquela coisa ele era isso aí te genial, influenciou. né? Genial. E aí depois eu Hoje em dia tem gente que descobria. não sabe quem é o Chacrinha, eu fico É, chocada, gente, com a nova Pois geração. é. E aí depois descobri o Joãozinho 30. Ai, Joãozinho Então 30 foram é pessoas que maravilhoso. foram me guiando, assim, eh, na no percurso e dos desejos. Aí eu fiquei com muita vontade, sempre tive vontade de fazer carnaval, só que carnaval você precisa também dar um tempo. Foi que nem a série, né. Aham. Minha vida mudou nesse tempo da série, foi incrível, uma escola. Eu não sei se aguentaria fazer uma série de novo assim, quero fazer meu filme, mas realizar o sonho de ver na avenida uma história que eu quero Uma história que contar, você quer contar. que Isso. é uma história bem absurda, então, também se não for fazer algo que Que incomode, choque! né, Não dá, né? eu não vim, eu descobri 2 coisas, eu não vim para essa vida a brincadeira, não estou aqui brincando, eu tenho acho que, uma responsabilidade com o meu percurso, a minha idade, não vim agradar, não tenho necessidade de agradar ninguém. Eu tenho necessidade não é de incomodar, mas eu tenho sempre essa vontade de estar presente, porque uma das coisas mais legais, Vivi, que eu descobri, é que te faz vivo, né, e eu vejo, é o interesse. Você perdeu o A interesse pela vida, curiosidade, né, é uma coisa que mas é o você é o interesse mesmo. interesse. Você tem que acordar de manhã, para você ficar vivo, você tem que ter interesse da vida. Quando você perde o interesse, cara, a tua vida vai ficando toda torta, entendeu? Então, eu tenho interesse pela vida, eu não reclamo do trabalho, é uma coisa muito difícil, as relações são complicadas, porque eu sou maníaco da perfeição mas estou aprendendo que o meu mundo não pode ser o mesmo mundo de todas as pessoas, o jeito que eu sou não pode ser igual a todo mundo, então eu estou tentando facilitar esse caminho,
para melhorar a minha vida, mas ao mesmo tempo eu tenho esse compromisso, essa responsabilidade que eu, assim, se agradar, maravilhoso, mas se não agradar, tudo bem. Tudo bem. Eu não quero ser genérico, não quero ser, A eh maturidade faz a gente ficar assim também, eu né, não nunca precisa agradar, fui. tu tem que fazer uma coisa Eu pra nunca agradar, não é fui, até assim. descubro que uma das coisas que mais incomodou em todo mundo, que incomoda as pessoas, é porque eu não sou genérico, eu sou exigente comigo mesmo, eu sou exigente primeiro comigo, né, porque para mim, eu falo que a minha vida é uma gambiarra, né, eu não tive estudos, eu não tive o as minhas oportunidades de privilegiado, né, porque a gente É, teve ainda essa sorte de ser privilegiado, de poder fazer, mas imagina quem não teve uhum. chance, não teve acesso, como é muito mais duro. Então eu tenho que sempre lembrar que eu sempre, de todo o sacrifício que eu passei, Da onde você eu veio e onde fui, você tá, eu sou um privilegiado privilegiado. de ter conseguido, né? E então, mas assim, cara, eu entendi que a minha vida é uma gambiarra, porque eu tive que correr atrás de tudo para poder ter instrumentos para realizar as Pra realizar as coisas. coisas. E isso me fez ser uma pessoa um pouco mais dura, uma pessoa um pouco mais severa, porque eu acredito que trabalho é o trabalho, né. Primeiro tem o respeito do dinheiro do cliente, que eu sempre penso que o valor do meu trabalho, valor do cliente. Mas eu acho muito lindo também quem leva o trabalho de uma maneira, Fã. mais festiva, Uhum. não sou eu. É Eh, difícil trabalhar com você, né? não é difícil É trabalhar. difícil, mas é divertido. Já vi uma entrevista sua que você fala: "Olha, eu sou difícil, mas eu sou Hã. divertido". Não, divertido é que se as pessoas têm vontade, é que eu exijo, no mínimo, responsabilidade do que as pessoas estão fazendo, né. Só que assim, mais uma vez, Vivi, é por isso que eu digo que a gente na vida tá aqui aprendendo todo Todo dia. dia. Eu vi o universo e eu vou defender o meu universo com unhas e garra, porque eu acredito nisso. Porém, a gente tem que ser o tal da empatia que a gente aprende, se fala tanto, é também você se colocar no lugar dos outros, porque as pessoas têm outra visão, têm outros limites, as pessoas querem ter um outro tipo de approach com a vida, Uhum. elas não têm esse peso, elas amam trabalhar, mas elas não têm esse peso. E para mim foi um olhar diferente. Esse conflito, eu fui entender mais tarde que eu preciso respeitar. Então, assim, quando eu percebo que as pessoas não vão entender, é melhor eu não trabalhar junto. Se a Entendi. pessoa está no mesmo olhar, vai dar certo, porque é questão de responsabilidade, né. E a vida foi me colocando, né, a a Madonna falava assim: "Tá feliz? Tá gostando do que você tá fazendo? Faz de novo, vai ficar melhor". Ela fazia você fazer 10 vezes e eu entendo hoje, sabe. É o esforço de você fazer, o Dá melhor, o seu se dá o melhor seu pra dar o melhor. seu melhor. Mas eu também respeito pra caramba as pessoas que não têm e que, acha que a vida é muito mais uma paisagem, maravilha. E Pra eu quem acho que consegue cada levar na um flauta é maravilhoso e isso. eu acho que tem isso que é muito bacana e aquilo que eu te falei, a gente está aprendendo todo dia, a gente todo dia tem oportunidade de mudar, a gente, né, É. porque na verdade a gente tem que mudar a gente para poder ajudar a mudar o Ajudar o mundo, mundo, porque exatamente. não Primeiro a adianta gente. porque a gente teve todo um percurso, a gente sofre de uma coisa chamada repetição, né, isso é uma doença muito chata do ser humano. A gente sabe que está errado, mas a gente faz de Faz de novo. novo. A gente sabe que está certo, aí faz de novo, a gente repete os nossos atos. A dificuldade é você entender que você pode até repetir, mas tem que repetir com outro olhar, com Olhar. outro andar e tudo. Mas é isso, importante ser feliz, eu estou muito feliz de você estar Ai, aqui. E galera, lê, escuta a entrevista toda, pra não não ficar pegando tira, não as fica partes, pra não corta um fazer a pedaço polêmica. aí, porque eu não, na verdade, não me importo, porque eu durmo todo dia no meu travesseiro, mas é muito chato, O porque politicamente correto tá é, chato, gente. tá chato, mas é o que eu falei, É, é fundamental, fundamental, é. porque isso também do outro lado a gente tem a oportunidade de aprender. O que é chato são a galera que está em E casa só pega a e parte quer ruim pegar e das para pessoas. poder, É. porque acha que fica relevante fazer aquilo. Aham, Cara, relevante é você fazer o bem, exato. relevante é você,
Tá com a é o consciência tempo, limpa. fazer os seus projetos, ajudar. Isso para mim é ser relevante. Quando as pessoas perguntam o que você é relevante, assim, eu tenho muito orgulho de ajudar as escolas que eu ajudo. A minhas escolas tem na Bahia, tem no Rio, Que delícia. o projeto social, a generosidade que Deus me deu, o mínimo que eu posso De fazer é repassar para os distribuir e outros, é. repassar muito. Isso para mim é ser relevante. Aham. Isso para mim é entender que a gente está aqui nesse mundo que é uma passagem, né. Agora, ficar fudendo com a vida dos É outros, muito eu chato, acho é. que realmente, eu não vejo, eu não eu te ju eu adoraria entender. Claro que tecnicamente você entende, porque o ser humano só compra isso, que é aquilo que eu te A falei. gente que a Se gente eu é. falar: "Vivi, eu te amo, você é tão linda, você é tão maravilhosa", mas se eu falo alguma merda de você, Você é é uma escrota, manchete. vira uma Porque manchete. aí vai vender, então é É, tudo relação de comportamento capitalista de compra e venda. Só exato. que isso, fudendo com a vida dos outros, é muito chato, Muito. porque isso, em vez de você dar chance e oportunidade às pessoas crescerem, você está fazendo ao contrário, né, porque a pessoa fica: "Caramba", e a sorte que eu tenho maturidade para entender que determinadas coisas a gente não precisa nem Nem deve, deve. gastar tempo com isso. Mas eu falo para a galera que estiver assistindo aí, praticar isso, cara, ser relevante. Não é falar mal, não é acabar com as pessoas, não é ser relevante, cara, quando você vê que você tem oportunidade de fazer alguém sorrir, Sorrir, de alguém ficar alguém ter feliz, oportunidade de ajudar. criar É, acesso, porque esse país e precisa o disso. mundo, a gente fez muita escrotidão, né. Por isso que esse momento de reparação está sendo fundamental, porque é muito lindo ver que todo mundo, porque assim, todo mundo é capaz, todo mundo o problema é oportunidade, entendeu? É isso. Eu sei disso, e eu como privilegiado senti isso na pele, isso sendo privilegiado, você imagina para quem Pra quem não não é. é. É, E essa dor, né, a gente precisa usar esse tempo a favor da gente poder construir, porque é muito bacana, porque do mesmo jeito que teve gente me dando a mão, e eu fui atrás, tá, porque é. também, assim, não Ninguém não fica vem achando achando que que coisa que não, cai no a única colo, coisa não que cai do adianta. céu é chuva, Exato, é verdade. e às vezes umas estrelinhas, né, assim, mas assim, nada cai do céu, mas Nada. você precisa ao encontro, ficar sentado em casa não vai Não ajuda, rolar. é. Mas existe essa dificuldade que a gente sabe de um mundo construído em cima de preconceitos, de racismo, de uma, falta de empatia Empatia. e de percepção de que todo mundo tem direito, né, que todo mundo pode, e a gente tem que lutar por isso. Isso é ser relevante. O resto, cara, e aí eu fico falando aquela galera que fica falando mal, acaba, fica distribuindo. Tá ganhando dinheiro com isso? Você deve ser, que Se é assim, tiver é ganhando, seu tra é o que eu falo, você ganha dinheiro para dar opinião, você ganha pra dinheiro para destruir a outra pessoa, não, é. mas assim, né, então o mundo digital, essas pessoas vão lá, criticam uma coisa, elas nem sabem o que elas estão criticando, mas se aquilo fosse um business, Tudo trabalho, bem, ó, é. seu trabalho é Falar mal dos fuder com outros, as pessoas, ferrar as aí tá pessoas. ganhando, tudo bem, é um trabalho escroto, mas agora, cara, para quê? Nem ganhar tá ganhando, entendeu? É Então, isso assim, mesmo. você só Tá tá dando opinião na fazendo hora uma errada. coisa, não é só opinião, que todo mundo tem direito de opinião. Eu não sou obrigado a escutar a sua opinião, mas assim, Exato. dar opinião todo mundo pode dar. A gente vive uma democracia que isso é lindo. É que nem porque assim, eu não posso, nem tudo que eu penso eu posso falar, nem tudo que eu vejo, Não, porque é o é. meu universo. E a gente tem que tomar um cuidado, porque essa destruição acaba tirando uma cadeia, que é uma das coisas mais lindas, né? O amor. Eu sou poeta ainda nesse sentido. Eu vejo amor, a vida. Eu digo sempre, todo mundo no fim quer dar beijo na boca e ser É, feliz, porque, exatamente. como ser humano, todo mundo volta para casa com 500. Não existe essa felicidade. O jardim dos outros não é mais florido. A gente tem que entender que todo mundo está procurando uma luz. É, Ser feliz de algum jeito. Cada um tenta achar como pode, entendeu? Assim, do jeito que dá. Mas essa é a graça, né? E o motivo que a gente está aqui. Por isso que eu digo que a gente tem que ter interesse, né? Se você acorda de manhã e não tem interesse pela vida, tua vida não vai ser exato. legal, É. né? E acaba, você não vai fazer mais nada porque
tô a sensação já de ter feito tudo. E é isso, eu acho que a gente tem essa grande oportunidade de contribuir de um lado bacana, né? Então, de um lado que seja relevante. E o que é isso? O que é relevante para mim não é relevante para você, o que é importante. Mas vamos praticar o bem, porque Vamos, vamos. já estamos no lucro, porque é muita coisa, né, para descascar. Muita. Todo dia você tem que estar lá subindo uma montanha, né? E já tem essa luta, né? Meu pai falava uma coisa na feira, voltando aqui no meu pai com a feira, que era maravilhosa. Que isso eu acho que tem um retrato bem grande do povo latino, principalmente do povo. A gente tem, infelizmente, mas tem um pouco isso, que é muito chato. Ele contava que numa feira, que o mundo dele era feira, tinha uma feira de caranguejos, né? E todo mundo do mundo inteiro tinha caranguejinhos, e todas as caixas de cada país, né? O país, sei lá, da Bélgica, da Inglaterra, da África, do Japão, dos Estados Unidos, do Canadá, todas as caixas eram com a tampa fechada, porque o caranguejo sobe as paredinhas e eles Ai, que vão. dó, E gente. a única caixa aberta, então tinha até uma fila grande, era o estande do Brasil, Do porque Brasil. o do Brasil, os caranguejinhos, né, e as caixas ficavam abertas. Então era também uma oportunidade de você não ver Não com ver. vidro. E aí perguntaram, mas por quê? Porque os caranguejinhos brasileiros são únicos, que quando eles sobem a paredinha, vem sempre o outro caranguejinho por trás e puxa a perninha dele. Aí ele tem que começar tudo Tudo de de novo. novo. Olha que loucura, gente. Isso existe, né, uma simbologia muito linda de que, cara, eu não sei por que foi criado isso. Eu não sei por que a gente tem essa loucura de aplaudir, amar, Ah, mas estar pronto para pra matar e matar e pra vai. pegar a perninha do A outro e gente puxar pra não baixo. torce, né? A gente não torce, assim, eu vejo, cara, olha que percurso lindo que a Anitta tá Tá fazendo, né, no fazendo, mundo. Aí exatamente. vem toda uma galera Pra querendo destruir. É. destruir. E isso é uma coisa da nossa cultura. Quando eu fiz a primeira capa da Madonna, eu nunca vou esquecer, o empresário da Madonna falou: Giovanni, que loucura. Mais de 70 pessoas, entre jornalistas e coisas, já tinham saído da capa com o meu nome, porque naquela época É. tinha o CD físico. Tinha o meu nome. Uhum. Eles ligavam e perguntavam: mas é verdade que é o Giovanni Bianco brasileiro? Olha que coisa, É gente. assim, essa dúvida que a gente não Que a não, gente não é não faz, capaz, a gente não celebra as conquistas que os brasileiros podem fazer. A gente celebra o primeiro ato. No Exato. segundo, incomoda de uma tal maneira que a gente, cara, vai lá e pá, mata. Puxa vida, e você vê os franceses, quando um francês dá certo no mundo, vai todos eles lá junto, Atrás, os italianos, todos. O Brasil, cara, é um dos raros países que você fazer sucesso é quase um incomoda, é. pecado, né? E você ter. E isso é muito doloroso, é muito chato. Então, assim, meu pai brilhantemente me contava essa história do Do caranguejo, que eu não sei caranguejo. de onde ele escutou. Obviamente que eu não acho que ele tenha criado isso, mas é tão inteligente É. isso, porque é isso, entendeu? O caranguejinho vai subindo, ele sobe. Na E hora que tem ele um está tá para lá em sair, cima aí vem o outro e lá, puxa a perninha. recomeça, entendeu? Então, você tem. E isso é a nossa trágica, maravilhosa, mas é muito bom. Eu amo ser brasileiro, amo ser carioca e, mesmo com todas essas confusões, que no mundo também não é que seja diferente, não é que lá o jardim é melhor. Talvez lá as pessoas se preocupem um pouco menos com a vida Com a dos vida dos outros. outros, é. Talvez também, né? Assim, pelo menos pela experiência que eu tive. E, mas o Brasil é maravilhoso, né? É um país que realmente eu tenho muito orgulho de ser brasileiro. Assim, eu fui ver esse show da Maria Bethânia agora no Rio de Janeiro. Tive essa oportunidade de ver ela cantando de Ai, que pertinho. delícia, E eu me maravilhosa. vi chorando com realmente, cara, falando, cara, que loucura, que sorte de eu ter nascido nesse país, E ver ver essa isso, pessoa cantando, né, a língua portuguesa, a beleza das uma palavras. poeta. E eu fiquei tão feliz de ter, sabe, então assim, o Brasil te dá isso, o Brasil te dá muito. Precisávamos só olhar para um mundo um pouquinho menos Menos perverso
dessa destruição que a gente tenta fazer com a gente mesmo. Do resto, cara, que delícia. A gente pode sambar, pode rir, pode trabalhar, Jogar pode nossa fazer tranquinha. tudo. Tranquinha, 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 salva tudo. E agora eu vou deixar vocês, porque vai entrar uma das pessoas mais deliciosas, Deliciosas. maravilhosas. Olha, nem tinha visto ela, tá lá. Eu Imagina. tô concentrado aqui.